Existe um contraste muito curioso, né? Na forma como a gente lida com a nossa saúde, se a gente pergunta para uma criança de 10 anos o que fazer com um joelho ralado, a resposta vem na hora. Limpa, põe um curativo. Mas se a gente pergunta para um adulto o que fazer com a dor da rejeição, do fracasso, geralmente a resposta é o silêncio. A gente sabe cuidar do corpo, mas e da mente? Essa observação central da fonte que a gente analisou hoje, o livro Como Curar Suas Feridas Emocionais, do Guy Winch. E a analogia que ele usa é perfeita. Todo mundo tem em casa um armário de remédios, né? Com analgésico, antisséptico, mas a gente não tem o equivalente para as feridas emocionais do dia a dia. Falta o que ele chama de armário de remédios psicológico. Exato. E a nossa proposta hoje é justamente começar a montar esse kit. A gente decidiu focar em uma das feridas mais comuns e, vamos ser sinceros, uma das mais dolorosas que existem, a rejeição. Vamos mergulhar no porquê ela dói tanto e, o mais importante, quais são os primeiros socorros que a gente pode aplicar. Ok, vamos analisar isso então. A rejeição dói, mas a intensidade dessa dor pode ser surpreendente. Tem um estudo que a fonte cita que eu achei assim simples e ao mesmo tempo genial. A cena é a seguinte: uma pessoa está numa sala de espera com dois estranhos, eles começam a jogar uma bola e, depois de umas 2 rodadas, simplesmente param de jogar a bola para essa pessoa. E só. Parecia uma coisa boba, né? Quase infantil. Quem se importaria? Mas acontece que os resultados de dezenas de estudos com essa dinâmica, que eles chamam de cyberball, são notáveis. As pessoas consistentemente relatam uma dor emocional assim bem significativa. E não é só um desconforto, é uma queda real no humor, na autoestima. Tudo isso por serem excluídas de um jogo bobo por estranhos. E aqui a coisa fica interessante. A ciência explica por que isso acontece. Não é tipo frescura. É biológico. Exatamente. A resposta está no nosso passado evolutivo. Para os humanos pré-históricos, sabe, ser rejeitado pela tribo era basicamente uma sentença de morte. Significava perda de acesso à comida, à proteção, a parceiros. Entendi. Então o nosso cérebro basicamente desenvolveu um sistema de alerta precoce. Isso. Um alarme que dispara uma dor aguda ao menor sinal de rejeição social. E o mais fascinante é que exames de ressonância magnética mostram que a rejeição ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Uau! As mesmas áreas. As mesmíssimas. Para ele, para o cérebro, é quase a mesma coisa. A ligação é tão forte que um estudo deu paracetamol, um analgésico comum, para um grupo de pessoas antes do experimento da bola. E o resultado? Elas sentiram uma dor emocional significativamente menor do que as que não tomaram o remédio. É como se a rejeição fosse literalmente uma dor de cabeça. E essa dor é tão poderosa que ela meio que desliga a nossa lógica. Nos estudos, mesmo quando os pesquisadores explicavam para os participantes que era tudo uma encenação ou que as pessoas que os excluíram eram de um grupo que eles desprezavam, tipo a Ku Klux Klan, a dor não diminuía. A razão não consegue consolar essa ferida. E a fonte descreve que a rejeição não causa só uma dor difusa. Ela deixa 4 tipos distintos de feridas emocionais. A primeira é essa dor visceral que a gente já discutiu. A segunda é a raiva e a agressividade. A rejeição muitas vezes desperta impulsos agressivos. Em laboratório, pessoas rejeitadas num jogo da bola depois submeteram participantes inocentes a ruídos desagradáveis por mais tempo ou os forçaram a comer um molho de pimenta muito mais picante. E no mundo real, as implicações são sérias. O livro cita um relatório do Departamento de Saúde Pública dos Estados Unidos que considera a rejeição social um fator de risco maior para a violência adolescente do que gangues, pobreza ou uso de drogas. A terceira ferida é o comprometimento da autoestima. Depois de uma rejeição, a nossa tendência é nos tornarmos extremamente autocríticos. A gente começa a listar todos os nossos possíveis defeitos, sabe? Nos culpando por não sermos inteligentes o suficiente, ou atraentes, ou ricos. A gente pega uma situação e a transforma numa condenação geral sobre quem a gente é. O que nos leva à quarta ferida, a ameaça à nossa necessidade de pertencimento. A fonte traz a história de um jovem chamado David, que nasceu com uma doença genética rara que afetava a aparência dele.
Ele sofreu rejeições cruéis, diárias, durante toda a vida escolar. Nunca era convidado para festas, não tinha amigos. A experiência dele ilustra de uma forma muito poderosa como essa necessidade de ser aceito é fundamental para o nosso bem-estar. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente começa a tratar essas feridas? O livro oferece um kit de primeiros socorros bem claro. O primeiro tratamento é desconfiar da autocrítica. Quando aquela voz interna começar a listar seus defeitos depois de uma rejeição, questione-a. O autor sugere contra-argumentos. Numa rejeição romântica, por exemplo, em vez de pensar o que há de errado comigo, considere explicações alternativas. Falta de química, momento inoportuno, estilos de vida incompatíveis. Na maioria das vezes, aquele clássico "o problema não sou eu, é você" tem um fundo de verdade. O segundo tratamento é renovar a autoestima. E aqui, a história do David tem uma virada incrível. Ele foi para a faculdade apavorado e a primeira semana foi um desastre. Ninguém sentava perto dele, ele se sentia invisível de novo. Mas o David tinha uma paixão. Ele era um especialista em beisebol, fanático pelos Yankees. Ele começou a usar esse conhecimento para puxar conversa com outros colegas que também chegavam cedo e iam à sessão de esportes. Aos poucos, ele deixou de ser o esquisito e se tornou o David, o cara dos Yankees. Ele se reconectou com uma qualidade que valorizava em si mesmo e isso mudou a forma como os outros o viam. A dica prática aqui é muito boa. Fazer uma lista de 5 qualidades que você valoriza em si. Escolher uma ou duas e escrever um parágrafo sobre por que elas são importantes para você. É um exercício para se lembrar do seu próprio valor, independentemente da validação externa. E o terceiro tratamento é reforçar os contatos sociais. A dor da rejeição pode nos fazer querer nos isolar, mas o ideal é fazer o oposto. Buscar o apoio de pessoas que nos valorizam nos lembra que pertencemos a algum lugar. O livro apresenta uma ideia ótima para quando não é possível estar com alguém. Os lanchinhos sociais. É um conceito muito útil. Um lanchinho social pode ser algo simples, como olhar fotos de pessoas queridas, ler e-mails ou cartas antigas que têm um significado especial. Um estudo descobriu que participantes que olhavam fotos de entes queridos depois de relembrar uma rejeição não tiveram quase nenhuma alteração negativa no humor, enquanto aqueles que olhavam fotos de celebridades tiveram uma queda significativa. É uma forma de nutrir nossa necessidade de conexão mesmo que à distância. Então, o que a gente aprendeu hoje é que a dor da rejeição é real e tem raízes evolutivas profundas. Ela nos fere de maneiras específicas, atacando nossa autoestima, despertando raiva e ameaçando nosso senso de pertencimento. Mas não estamos indefesos. Exato. A gente pode começar a construir nosso armário de remédios psicológicos com ferramentas concretas, questionar a autocrítica, se reconectar com nossas qualidades e nutrir nossas conexões sociais, mesmo que com um simples lanchinho. A ideia central da fonte é que a gente deveria praticar higiene mental com a mesma seriedade que a gente pratica a higiene física. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a gente realmente levasse a sério a ideia de construir um kit de primeiros socorros emocionais, qual seria o primeiro item, o primeiro curativo ou antisséptico que alguém poderia adicionar ao seu kit pessoal depois da nossa conversa de hoje?